Nesse vídeo eu quero te mostrar por que o Vino 11 está caindo mais de 20% nos últimos meses. Te falar se ele é ou não um bom fundo imobiliário e também eu vou te mostrar no final o que eu vou fazer com as minhas cotas que eu já tenho. Se eu vou vender ou se eu vou comprar um pouco mais. E se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou a Mari e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Vino. Um fundo imobiliário de lajes corporativas, ou seja, de escritórios ali que vem se desvalorizando bastante no último ano. Um pouco porque recentemente ele comprou a sede da Rede Globo e também diminuiu os rendimentos que ele vinha pagando. E tudo isso fez com que muitos investidores ficassem insatisfeitos com a gestão do fundo. Mas para a gente entender isso um pouco melhor, vamos olhar o último relatório do Vino e analisar algumas coisas aqui que eu quero mostrar para vocês. Quando a gente dá uma olhada aqui na cotação, ou seja, no preço ao longo dos anos, a gente vê aqui que ele saiu de um patamar de R$60 para um patamar de mais ou menos uns 44, ou seja, ele caiu mais de 24% no último ano, o que é uma queda bem alta para fundos imobiliários, normalmente não tem essa oscilação tão grande. Lógico que essa queda também foi muito influenciada pela pandemia, porque fecharam várias lajes corporativas, vários escritórios fecharam e foram trabalhar no home office, então é um setor que foi prejudicado e que ainda não se recuperou totalmente, mas é uma queda bem expressiva. Então se a gente for olhar aqui no Funder Explorer para a gente baixar o relatório, eu sempre gosto de baixar por aqui. A gente vê aqui a questão do último rendimento, que foi 0,34, que isso dá mais ou menos 77% de yield no mês, tá? A gente vê que é um fundo imobiliário de mais de 800 mil e tá com P sobre VP de 0,81, ou seja, ele está sendo negociado abaixo do que ele realmente vale. Então quem está comprando o Vino nesse preço aqui tá pagando aí o valor do imóvel dele com 19% de desconto. Se a gente dá uma olhadinha aqui embaixo, a gente vai ver que ele tem 9 ativos em 2 estados, tá? Ainda bastante concentrado em São Paulo, mas tem aqui no Rio de Janeiro também. Vamos dar uma olhada aqui no relatório. Analisando aqui o relatório, a gente vê algumas coisas interessantes. Por exemplo, taxa de performance. Isso aqui diz muito sobre a gestão. O que eles estão falando? Que eles vão cobrar 20% sobre a soma de todos os rendimentos que ele pagar, que der o valor do IPCA mais 6%. Então, qual que é a proposta da gestão? Que o Vino 11 entregue para o cotista IPCA, o valor do IPCA mais 6%. Aí tem muita gente que fala, mas então vai ser cobrado de mim 20% de taxa? Não, isso aqui vai ser descontado no rendimento. Se ultrapassar IPCA mais 6, ou seja, o valor da inflação mais 6%, vai ser cobrado 20% sobre esses rendimentos. E aí você não vai pagar nada, você só vai deixar de receber ali nos rendimentos mensais esse valor. Aí aqui a gente ainda tem uma taxa de administração, tá? Essa taxa de administração ela vai diminuindo conforme aumentando o valor do patrimônio do fundo. Hoje o fundo está em 800 mil e alguma coisa, então a taxa que está sendo cobrada é de 1,1. Isso aqui é a média padrão dos fundos imobiliários. E aí a gente vai ver aqui tem um comentário do gestor, é sempre interessante a gente dar uma olhadinha. E aí a gente vai ver aqui, ó, uma coisa bem interessante. Histórico de distribuição por cota do Vino. Resultado acumulado. A gente tá vendo aqui de cinza mais clarinho. Tá vendo que tá maior do que o que ele realmente distribuiu, que é essa faixinha aqui em azul? Por que isso aconteceu? Porque o fundo imobiliário vendeu uma das lojas Renner que ele tinha, que era alugado para Renner, ele vendeu. E com essa venda, ele fez um caixa e foi distribuindo ao longo dos meses. Só que esse caixa veio reduzindo porque ele conseguiu distribuir aqui ao longo dos meses e agora o rendimento é o real, ou seja, referente só aos aluguéis que ele recebe e não a venda que ele tinha feito, porque antes estava tendo o rendimento do aluguel, mas uma parcelinha lá dessa venda, do lucro dessa venda que o fundo tinha feito. Por isso que quando a gente olha o dividend yield, a gente tem que analisar mais a fundo se aquilo lá é recorrente ou não recorrente. Ou seja, se vai ou não continuar tendo esse rendimento ao longo dos anos. Quando a gente vê aqui a estimativa de distribuição, que é mais ou menos o que eu falei, a previsão é que continue mais ou menos 34 centavos por cota.
E aí aqui a gente tem uma outra coisa bem interessante da gente sempre olhar. Aluguel médio dos contratos típicos. Tem os contratos típicos e os contratos atípicos. Os típicos são prazos menores. Os atípicos são prazos acima de 10 anos. Então o fundo aluga ali por 10 anos o imóvel e já amarra o contrato para caso o inquilino queira sair antes desses 10 anos, ele tem que pagar uma multa bem alta que não vale a pena para ele sair. Então, quando a gente vê aqui os contratos típicos, ó, o aluguel médio tá do Vino, aqui em azul, tá abaixo do que a média do mercado. Isso é um ponto de atenção. Mas quando a gente vê que a ocupação média, ou seja, se tem imóvel alugado ou desalugado, a gente vê que o Vino, ó, ele tem ocupação de 95% de todos os imóveis que ele tem. Ou seja, a parte desalugada é 4%. Porém, quando a gente vê que na média do mercado, que é esse aqui de baixo, a gente vê que a média tem uma vacância aí de 25%. Então o fundo ainda tá melhor do que a média do mercado nesse ponto. E quando a gente vem aqui na inadimplência, a gente vê que todos os inquilinos estão pagando os aluguéis certinhos. Então, um ponto positivo aqui. E aí, descendo aqui, a gente vem para o portfólio, para a gente conseguir ver a diversificação do aluguel, da receita desse aluguel, ou seja, quem está pagando? Quem é que é o inquilino? Da onde que está vindo a receita? E a gente vê aqui que o fundo ele tem 12 inquilinos, tá? Lembrando que ele tem aqui 9 imóveis, então ele tem 12 inquilinos, só que concentração de inquilinos. Só o imóvel da Globo tem aqui 38% da receita. Então, se a Globo falar, beleza, não quero mais alugar esse imóvel, 38% da receita está comprometido. Você vai perder 38% do que você está recebendo ali por mês. A própria Vinci, que é a gestora do fundo, tem alugado imóveis ali, 18% da receita vem da própria gestora e 12% vem da Vitacom. Então, assim, é uma concentração de receita em 3 inquilinos e o restante em poucos. Olha aqui, 6%, 5%, 2%. O restante está bem diluído, porém, essa concentração aqui é um ponto de atenção. Se a gente desce um pouquinho aqui, a gente vê os tipos de contrato. Lembra que eu comentei sobre os contratos serem típicos ou atípicos? Pois é. O que a gestora faz? Sabendo dessa concentração de receita, a estratégia da gestão é pegar contratos com prazos maiores para garantir que ela tenha um aluguel recorrente, ou seja, que vá continuar sendo mais ou menos a mesma média. Então, mais de 70% dos contratos que a gestora tem, que esse fundo imobiliário tem, são atípicos, ou seja, com prazos acima de 10 anos. E uma outra coisa para a gente olhar aqui também bem interessante é isso daqui, ó, idade dos ativos. Quando a gente está analisando os fundos imobiliários, a gente tem que analisar a qualidade dos imóveis. Se vai pegar um fundo imobiliário que os imóveis estão desalugados ou se não precisam de muita manutenção ao longo do tempo, a gente vê isso daqui, ó. 32% dos imóveis que esse fundo tem, dos 9 imóveis lá, tem acima de 5 anos. O restante tem menos de 5 anos, ou seja, são imóveis novos, não tem a possibilidade dele ter que ficar reformando ou mudando muita coisa no imóvel. Se a gente pega outros fundos maiores, tem muitos imóveis antigos. E aí, descendo aqui, a gente tem a localização dos imóveis e a imagem para a gente ver, ó. E esse é a sede da Globo. O dito cujo que gerou toda a polêmica aí do Vino 11 ter essa concentração de receita. Beleza, Mari, mas por que é que a compra do imóvel que é a sede da Rede Globo gerou todo esse bafafá? Por conta de 3 coisas bem simples. Primeiro, o lucro da Rede Globo vem caindo ao longo dos anos. Então, existe uma dúvida muito grande, uma incerteza muito grande dos investidores se ela de fato vai conseguir pagar os aluguéis ou se ela vai ter uma inadimplência ali, ou até depois que o contrato acabar, se ela vai realmente alugar o imóvel de novo. Segundo, a gestora comprou o imóvel muito caro. Então, os investidores só viram o preço, falou, cara, tá muito alto, isso não vale isso tudo. Só que a gestora foi e explicou, olha, não é bem assim.
o imóvel em si dá pra gente fazer várias coisas com ele se a Rede Globo vir sair no futuro, e a gente consegue já, se a gente for vender hoje, a gente comprou há tantos meses, se a gente for vender hoje, a gente já consegue ter um ganho muito grande, então ela se justificou aí. E outra coisa, o Vino 11 fez o seguinte, ele falou, olha Globo, a gente vai fazer uma emissão para chamar mais investidores para o fundo, para que com o dinheiro que a gente arrecada a gente compre esse imóvel aqui. Mas se a gente não conseguir o dinheiro todo, vocês vão ter que comprar cotas desse nosso fundo imobiliário aqui. Então a Globo, além de ser inquilina, ela é também uma investidora do fundo. E o terceiro motivo, que é o principal, a gestora ela não fez um comunicado, uma assembleia ali para falar, olha, vamos votar, vamos fazer isso mesmo? Cotistas, investidores, o que vocês acham aqui? Ela não fez isso, então ela fez algo que faz parte da gestão dela, que é comprar bons imóveis para que no futuro ela possa vender ou ter um ganho ali maior com outros inquilinos, mas os investidores se sentiram excluídos e por conta disso muitos decidiram vender suas cotas e ir para outros investimentos. O que eu, Mari, vou fazer com as cotas que eu já tenho do Vino 11? Eu vou comprar mais? Eu vou vender? É uma oportunidade comprar agora que está barato ou é uma furada? Realmente o fundo imobiliário perdeu todo o valor que ele tinha? Eu não vou fazer nada. Eu tenho as cotas lá, eu não vou comprar mais. O meu preço médio está bem acima do que ele está sendo negociado hoje, mas eu não vou fazer novas compras e nem vou vender. Por quê? Eu não vou vender porque ele está pagando bons rendimentos, apesar de ter essa redução, ele ainda vai pagar média de mais de 8% ao longo do ano e comparado com outros fundos imobiliários, isso ainda é um bom rendimento. A gestão, ela tem essa concentração, mas ela tem contratos atípicos, então isso traz uma segurança um pouco maior para o investidor. Porém, tem essa concentração de receita e isso não é muito bom. Eu espero que a gestão venha ali trazer novos investimentos para o fundo. Porém, é um ponto de atenção, então por isso eu não vou comprar mais. Só que eu também não vou vender porque eu ainda acho que pode no futuro ser um bom fundo imobiliário, pensando no longo prazo. Isso não é uma recomendação, tá, gente? Não é nem para você comprar, nem para você vender. Eu só tô falando a minha opinião, o que eu vou fazer agora nos próximos meses. Eu vou analisar, deixar ele de quarentena lá. Se eu ver que nos próximos meses nada mudou, eu vou lá e vou vender, vou tentar procurar mais oportunidades. Se eu ver que a gestão está agregando mais valor para o fundo, está trazendo novos imóveis, novos inquilinos, eu posso começar a investir de novo. Por enquanto, ele está de quarentena lá na minha carteira. Mas deixa aqui nos comentários, você tem Vino 11? Você está pensando em vender ou você está pensando em comprar um pouco mais? Deixa aqui que eu quero saber e eu espero você no próximo vídeo aqui do nosso canal. Tchau!